Olá, alunos do quarto ano A e quarto ano B. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula. A nossa 11ª videoaula, em 28/8/2021. A nossa aula hoje é falando sobre gramática. Hoje nós vamos ver os fonemas dessas consoantes aqui, ou seja, o uso dessas letras, né, S, X e Z. Essas letras, ou seja, esses fonemas, eles causam ou geram alguma dificuldade quando nós vamos escrever umas palavras, né? Quando nós vamos escrever palavras com X, S e Z, onde elas têm som diferente ou o mesmo som na grafia das palavras. É por isso que às vezes nós sentimos uma dificuldade quando nós vamos escrever palavras com S, X e Z. Então, nós vamos ver aqui, eu coloquei aqui esse pequeno trecho para vocês. Esse conteúdo está lá no livro de vocês, na página 157, tá bom? Então, vamos ver aqui. Releia esse trecho da entrevista, observando as palavras em destaques. Quais são as palavras que estão em destaque? Nós temos aqui as palavras, né, fazer, vozes, desenho e precisavam. Nós temos aqui, vocês observam que nós temos palavras com Z, S, né? Aqui nessa grafia dessas palavras, observem que o Z e o S, elas estão entre duas vogais, certo? Na palavra fazer, né, o Z está no meio de duas vogais, A e E. Vozes, também o Z está entre duas vogais, o O e o Z. Na palavra desenhos, o S está entre duas vogais, E e E. E na palavra precisava, certo? O S está no meio de duas vogais também. O que foi que vocês observaram nesses 4 par de palavras aí, né? Nós temos 2 palavras escritas com Z e 2 palavras escritas com S. O som dessas palavras, né? O som da palavra fazer, vozes, desenho e precisava, muda o som dessas palavras, mesmo elas sendo escritas com letras diferentes, ó, Z, Z, S e S. O que é que nós podemos observar nessas palavras, né? Mesmo escrita com letras diferentes, né? Por isso que eu disse que essas palavras, elas causam uma certa dificuldade na hora que nós vamos escrever palavras com Z ou com S, né? Tá perguntando aqui, nas palavras destacadas, que são essas, né, que eu li para vocês, as letras em vermelho representam o mesmo som ou sons diferentes, né? Elas representam o mesmo som. As palavras grafadas foram essas, ó, fazer, vozes, desenhos e precisava. Então, essas palavras aqui, elas apresentam o mesmo som, mesmo elas sendo escritas com letras diferentes, certo? Ó, com Z e S no meio de duas vogais. Entendido aqui? Aqui, ó. Que letras foram grafadas para representar esse som? Grafadas ou escritas, certo? Que letras foram escritas nessas palavras aqui para representar o mesmo som, esse som? Ó, na palavra fazer e vozes, a letra Z. E nas palavras desenho e precisava, a letra S, certo? Então, elas foram grafadas, escritas com letras diferentes, tá bom? Fazer e vozes foram escritas com Z. E desenho e precisava, escrita com S. Eu coloquei outro trecho aqui também, para nós ver ainda o uso do S e do Z. E também nós vamos ver o uso do X. Ó, o trecho é esse aqui.
escrito ainda com S, certo? E depois nós vamos ver escrita com X. Perguntei a ele se ele sabia como eu poderia conseguir bolsa para fazer aula. É claro que eu fui. No final, ele gostou muito de mim e resolveu me dar uma de graça. O que é que nós podemos observar na escrita, ou seja, na grafia dessas palavras aqui? Eu também tenho 3 palavras escritas com S. Conseguir e bolsa. Também tem resolveu. O que é que nós podemos observar na grafia dessas palavras aqui? Certo? Ó, palavras com S, da mesma forma que nós vimos lá atrás, palavras escritas com S, só que com o som de Z. Elas representam o som de Z quando elas vêm escrita, quando ela é escrita no meio da palavra. Por exemplo, mesa, né? Nós sabemos que o S, ela está no meio de 2 vogais, certo? Aqui, por que que é diferente? Conseguir, né? Aí já tem o som de S, porque ela tá no meio de 2 letras, de uma consoante e de uma vogal. Já não é mais de 2 vogais. Prestem atenção. O som é diferente quando ela vem entre consoante e vogal. Ela tem o som de S, entendeu? Bolsa, né? Escrita com S, mas o som diferente, né? Porque ela é escrita, ela vem no meio, né? Uma consoante e uma vogal. Já aqui na palavra resolveu, é o primeiro caso que nós vimos, porque ele está no meio, vem antes uma vogal, depois uma vogal. Entenderam? Quando o S vem entre vogais, nesse caso aqui, mesa, resolveu, né? Que ele vem entre vogais. Ele tem o som de Z. Quando ele vier entre vogais, o S vier no meio, entre vogais, ele tem o som de Z. Quando ele vier entre consoante, né? Consoante e vogal, o som é S. Tem essa diferença aí, viu? Entenderam aí a diferença? Quando ele vier no meio, entre 2 vogais, som de Z. Quando vier entre consoante e vogal, som de S. Leia as palavras destacadas em voz alta, em qual delas a letra S representa o mesmo som que na palavra desenho, né? Então, a palavra é essa, né? Ó, resolveu. O S aqui tem o mesmo som que na palavra desenho. Ela aqui está escrita no meio entre 2 vogais, certo? Outro trechozinho aqui, para a gente ver aqui a palavra com X. Como é que ele representa o som de X, certo? Como eu já era atriz há muito tempo, já tinha experiência, o X aqui com o som de S entre consoante e vogal e o som de Z. Além disso, também tem que ter persistência, pois há muitas pessoas que trabalham nessa área e existe muita competição. Então, aqui, em qual das palavras em destaque a letra X representa o mesmo som que a letra Z na palavra azar, né? Qual dessas palavras aqui? Então, é na palavra existe, né? Ó, o Z no meio entre 2 vogais, certo? O X aqui está entre 2 vogais, por isso que ele tem o mesmo som que na palavra azar, certo?
Em qual da palavra da sequência abaixo, a letra X representa esse mesmo som? Circule, né? Em qual dessas palavras aqui, o X vai ter o mesmo som que na palavra existe? Como é que nós lemos aqui, ó? Aqui são várias palavras escritas com X, mas no meio delas aqui nós temos uma que o X representa o som de S. Ó, xícara, tórax, né, o som de S, táxi, o som de S, exercício e máximo, o som de S também. Então, a palavra que representa o mesmo som que a palavra azar é a palavra exercício, né, que tem o som de Z quando acompanhada no meio entre duas vogais. Ele tem o som de Z, o X aqui, certo? Então, é essa diferença aí dessas palavras, do S, do Z e do X, representando em cada palavra sons diferentes, tá bom? Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês na página 158. Atividade 4, letra A e B, atividade 5, tá bom? Na próxima aula eu volto com a correção dessa atividade aí para vocês. Vocês tentem responder em casa, que na próxima aula eu faço essa correção. E até a próxima aula.